Oi, gente, sejam bem-vindos à nossa videoaula dessa semana. E o tema de hoje, ainda falando sobre o continente asiático, o tema de hoje é Oriente Médio. Essa região do Oriente Médio, tá bom? Na Ásia, tem esses países. É constituído num total de 17 países e possui uma série de contrastes, o Oriente Médio. Compreender os contrastes do Oriente Médio é fundamental para entender os conflitos políticos constantes na região. Toda vez que a gente vê no jornal alguma notícia de Oriente Médio, ou está relacionada a petróleo, ou está relacionada a algum tipo de conflito. Por isso que a gente precisa entender os contrastes. A grande diferença são as diferenças étnicas, tá bom? A grande maioria são árabes, mas também possui judeus, que são os antigos hebreus, persas, turcos, paquistaneses e muitos outros grupos. Por isso que acontece uma grande quantidade de conflitos. O grande conflito e o que a gente vai entender aqui, a gente vai estudar hoje, são dos árabes e dos judeus. A importância cultural do Oriente Médio para a humanidade se deve ao fato dessa região representar o berço das primeiras cidades do mundo. As primeiras cidades do mundo são encontradas no Oriente Médio e possuem uma grande riqueza cultural. E também ser o berço das principais religiões monoteístas do mundo, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas são as três principais religiões monoteístas do mundo, que foram desenvolvidas e são bastante praticadas nessa região. Questão da Palestina. Preste atenção nesse mapa. Essa região toda é a região da Palestina e é uma região de bastante conflito, que perpetua até os dias atuais, tá? Até o fim da Primeira Guerra Mundial, a região da Palestina esteve sob o controle do Império Otomano. Então, até essa região, até o fim da Primeira Guerra Mundial, não tinha tantos conflitos nessa região, estava tudo bem. Neste período, a grande maioria da população da região era composta por árabes muçulmanos, mas judeus e cristãos também tinham participação marcante no território, principalmente na cidade de Jerusalém, que foi a cidade onde Jesus nasceu e cresceu e desenvolveu. Após a Primeira Guerra Mundial, tá? O território passou para o domínio do Reino Unido, cujo governo havia dado apoio ao movimento sionista. O que foi o movimento sionista? Movimento nacionalista judaico, cujo principal objetivo é a defesa dos direitos do povo judeu. Até então, o povo judeu ele não tinha uma participação efetiva no mundo todo. Também não tinha um território que se podia se chamar de seu. E aí, o Reino Unido, como ele estava sob o domínio da região da Palestina, depois da Primeira Guerra, ele começou a apoiar essa questão do movimento sionista, que foi o movimento dos judeus que buscavam direitos sobre as terras da Palestina. E entre esses direitos, eles buscavam a existência do Estado independente judeu dentro da região da Palestina. Então, o Reino Unido apoiava essa questão do movimento sionista. Após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1946, a ONU, que é um órgão dentro da ONU chamado Nações Unidas, estabeleceu uma divisão da Palestina entre os judeus e árabes. Então a ONU falou o seguinte: acabou a Segunda Guerra Mundial, então a gente vai dividir esse território. Vai ficar uma parte para os judeus, que eles reivindicam a Palestina ser a terra prometida deles, e uma parte vai para os árabes, que já habitam a região ali há muito tempo. Essa divisão levou em conta fatores históricos e a ligação de ambos com os povos da região. Então, na região onde tinha muitos árabes, ficou para a região dos árabes, ficou a região da Palestina para os árabes. E na região onde tinha muito judeu, ficou para os judeus. Em 1948, o Estado de Israel declarou independência, declarou a criação do Estado de Israel, que marca o início da criação desse país e o marco para o conflito subsequente. Por quê? Os árabes não ficaram satisfeitos com a criação do Estado de Israel e nem com a presença dos judeus lá. Então, começou a ter uma série de conflitos em relação em reivindicação dos árabes na terra dos judeus, tá? Que era a Palestina. Os judeus, gente, acreditam, na verdade, que a Palestina é a terra prometida, tá? Prometida pelos seus deuses.
Então ficou desse jeito, ó. Essa é a região da Palestina. Em 1948, quando a ONU fez a divisão, ficou desse jeito. Onde está rosa é o Estado judeu e onde está amarelo é o Estado árabe. Obviamente, os judeus ficaram com a maior parte e os árabes não ficaram satisfeitos com isso. A divisão buscava repartir o território de forma igual entre os árabes e os judeus. No entanto, a população árabe era consideravelmente maior, o que provocou a expulsão de milhares de famílias de palestinos de suas terras. Ou seja, num determinado lugar onde morava uma população árabe e aquela terra foi dada aos judeus, então essas famílias árabes tinham que sair de lá, tá bom? E as pessoas não ficaram satisfeitas em ter que sair de suas terras. Essa divisão, ela não levou em conta a cidade de Jerusalém, que ela foi dividida exatamente igual, metade por um lado, metade por outro, pois as duas reedificavam o território como capital. Essa insatisfação árabe resultou em uma série de conflitos militares. Os árabes nunca ficaram satisfeitos com essa divisão, tá bom? E aí começou a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Ela ocorreu após a independência de Israel. Como eu falei para vocês, os árabes não ficaram satisfeitos com a criação do Estado de Israel e foram reivindicar isso. Então, assim que Israel declarou independência, ocorreu a Primeira Guerra, que foi quando Arábia Saudita, Egito, Jordânia, Líbano e Síria declararam guerra a um novo país e invadiram Israel. O conflito foi marcado pela alta superioridade militar de Israel, que saiu vitorioso. Então, Israel conseguiu derrotar todos esses países e ampliou suas áreas na Palestina. Ocorreu uma nova divisão de Jerusalém entre Israel e Jordânia, que foram os grandes vencedores desse conflito. Mas, basicamente, Israel. Aí teve uma nova configuração, ficou desse jeito. O que está de rosa foi... Rosa não, laranjado, né? Foi para o Estado judeu e o resto ficou para os árabes. Os árabes não ficaram satisfeitos com isso, obviamente, e foram atrás de seus direitos de novo. E aí aconteceu a Guerra dos 6 Dias. Essa Guerra dos 6 Dias aconteceu em 1967, mas antecedeu a 1960. Começou as tensões em 1960. Na década de 60, a difusão de ideias de união dos Estados Árabes levou a um novo pacto militar entre Egito, Iraque, Jordânia e Síria, com o apoio da União Soviética. Nesse período, gente, a União Soviética ela estava buscando países para se unir a ela, porque estava tendo outro contexto mundial em relação a isso. Então, era bastante interessante para a União Soviética ter muitos países aliados a ela. E acabou que ela a União Soviética utilizou esse fato para unir um pacto militar entre Egito, Iraque, tá? Jordânia e Síria. Foi formada, então, a Organização para a Libertação da Palestina, OLP. E em 1967, tropas israelenses lançaram um ataque surpresa à Península de Sinai, no Egito, e também à faixa de Gaza. Por que Israel lançou esse ataque? Eles utilizaram a desculpa que estavam se protegendo, que eles estavam vendo essa união, estavam vendo essa fortificação dos países e estavam com medo de serem atacados. Então, antes deles serem atacados, eles resolveram atacar. Israel saiu vitorioso novamente e ele confirmou sua superioridade. Venceu o conflito e ocupou a Cisjordânia, as colinas do Golã e a porção oriental de Jerusalém. Então, a configuração ficou desse jeito. Cada vez mais que os conflitos existiam, Israel ficava mais poderoso. E cada vez que ele ficava mais poderoso, ele tinha mais território sobre ele. O mapa ficou desse jeito, então. A parte laranjada eram os territórios que já eram de Israel, e a parte tracejada foi a parte que eles conquistaram, tá? Da Palestina. A Guerra de Yom Kippur. No dia 6 de outubro de 1973, todo dia 6 de outubro é considerado o feriado judeu de Yom Kippur, que significa Dia do Perdão. E foi, coincidentemente, foi propositalmente, na verdade, esse ataque nesse dia. Por quê?
As tropas derrotadas da Guerra dos 6 Dias realizaram um ataque surpresa a Israel, porque Israel não estava esperando esse ataque. Então, eles foram lá e atacaram Israel nesse dia, onde eles estavam de feriado sobre o Dia do Perdão. Israel teve próxima derrota nessa guerra, mas as suas tropas só não foram derrotadas porque eram extremamente disciplinadas e tinham os melhores armamentos do que as outras. E resistiram à invasão e realizaram contra-golpe, ampliando ainda mais seu território. Ou seja, eles venceram também essa guerra de Yom Kippur e realizaram um contra-golpe e ainda ampliou seus territórios na região da Palestina. A Guerra do Líbano. Sob justificativa de expulsar a OLP do Líbano, em 1982, Israel realizou um ataque militar ao país, bombardeando a capital Beirute. Então, Israel, eles tiveram a desculpa de expulsar as pessoas do Líbano, as pessoas que faziam parte da OLP, e começou a bombardear a região, a partir de sua capital, Beirute. A ação levou em retirada da OLP do país e marcou o surgimento da organização extremista libanesa Hezbollah, tá bom? Que é totalmente contra os israelitas. E como está esse conflito na atualidade? Essa guerra aqui, Guerra do Líbano, foi a última guerra, sim, de fato, tá? Mas na atualidade, o território da Palestina é ocupado de maioria judeu. Mas o território ocupado pelos árabes apresenta escassez de recursos hídricos e condições socioeconômicas desfavoráveis. Gente, só que tem uma coisa, essa região, ela possui bastante quantidade de petróleo. Então, outros países, outras potências do mundo têm um grande interesse nessa região. E aí acaba que apoia um lado ou apoia o outro para justamente conseguir melhores negociações melhores negociações de petróleo nesse conflito. As fronteiras do espaço aéreo e marítimo dos árabes são totalmente controladas por Israel. Então, atualmente, Israel tem um domínio total da região da Palestina. E os árabes, eles são de maior, eles têm uma maioria de população, mas quem tem domínio maior são os israelitas. Gente, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Esse conflito é um pouco extenso, e se vocês tiverem dúvidas, pode me chamar no WhatsApp que eu vou explicar direitinho para vocês, tá bom? Se tiver surgido alguma dúvida, alguma coisa, tá? Não precisam ter medo, pode me chamar, tá bom? Eu vou responder na hora para vocês. Tarefa. Eu quero que vocês copiem os slides dessa aula no caderno. E quero que vocês façam no livro as páginas 400 e 401. Beijo e até a próxima aula.